Olá, um forte abraço para você que se liga aqui na Sportnet. Nossa resenha chegando por aqui com mais um convidado super especial nessa semana. Hoje eu terei aqui ao meu lado a companhia da Tainara Ribeiro, que vai me ajudar a sabatinar esse nosso convidado a partir de agora, aqui no Nossa Resenha dessa semana na Sportnet. Olá, Tainara, chega mais, seja bem-vinda, minha parceira. Tudo bem, Fernando? Abraço para Beleza. você, todo mundo ligado na Sportnet. Prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo, essa resenha com um cara que tem aí uma trajetória enorme no futebol, decisivo, é referência. Vamos lá, Fer, porque eu sei que ele tem muita coisa para contar pra gente hoje. Pois é, apresentada então a nossa Tainara Ribeiro, vamos convidar aqui para esse bate-papo, para essa resenha, Leonardo Gamalho de Souza, ou Léo Gamalho, como certamente você conhece, atacante, 39 anos, veste atualmente a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto, fez uma ótima Série B o Léo Gamalho, ajudou a equipe no grande objetivo da temporada, que era livrar o time do rebaixamento. Tem contrato até abril, daqui a pouquinho a gente vai querer saber se ele continua para a Série B. Léo Gamalho, que também é o segundo maior artilheiro da segunda divisão nacional. Chega mais, seja bem-vindo, Léo Gamalho. Antes de mais nada, muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Tainara. Um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado pelo convite, pela lembrança. Espero poder destrinchar, tirar as dúvidas, responder todas as perguntas aí. Para mim é uma alegria estar participando do programa com vocês. Bacana, Léo. E aí, Tainara, quer começar fazendo as perguntas aí para o nosso Léo Gamalho? Bora então. Prazer te ter aqui, Léo, primeiro, agradecendo mais uma vez. E bom, antes de falar dessa temporada, né, a gente vai fazer um retrospecto, passar pela sua carreira, mas eu sei que todo mundo quer saber de futuro. Porque você tem contrato com o Botafogo até abril, agora você está em Ribeirão, e depois de tudo que viveu em 2025, com gols decisivos, aquela reta final intensa de Série B, tenho certeza que o torcedor naturalmente quer saber o que está passando na sua cabeça e hoje o que mais pesa na sua decisão sobre seguir ou não no Botafogo em 2026, como que estão essas conversas? Pois é, Tainara, eu realmente, como você falou, eu tenho contrato até abril de 2026, né, e a princípio eu tenho que cumprir o contrato. Tive algumas conversas com a direção, né, sobre a questão de ampliar ou não, mas ainda não tem nada definido. Recebi duas sondagens aí da Série B nesse final de ano, mas agora é colocar aí na mão das pessoas que tomam a decisão, né, o que for melhor aí vai ser tomado, mas a princípio me apresento na semana que vem para começar a pré-temporada e vamos ver, né, também tem um treinador novo, ainda a gente não teve nenhuma conversa, ainda não sei exatamente qual que é os planos deles, né, para a equipe, se eu vou me encaixar ou não, então tem que aguardar os próximos passos e tá nas mãos de Deus aí, vamos ver o que é definido aí, tomara que seja melhor para todo mundo. Legal, Léo. Agora falando da sua temporada então com o Botafogo, né? Você veio para um grande desafio, né, Léo? Chegou ao clube quando ele estava na zona de rebaixamento, na última colocação, inclusive na tabela da Série B. O que te motivou a se juntar ao Pantera no meio dessa temporada, numa campanha contra o rebaixamento, contra a Degola? Bom, Fernando, assim, quando eu vim para cá, realmente eu assinei o contrato numa tarde. Quando chegou a noite, a equipe jogou contra o Avaí lá na ressacada e perdeu de 5-0, né? E a partir daquele momento a equipe tomou conta aí da última colocação no campeonato. E eu pensei o seguinte, né? Assim, pior que tá, não podia ficar pela situação do time, né? Pela situação toda. Mas eu não queria vir para cá simplesmente para jogar ou para fazer uma melhor. Eu não queria cair de jeito nenhum, né? Isso aí mancha o currículo, poderia, né, manchar não só a minha história, como a de todo o plantel, todos os jogadores, comissão técnica, o clube mesmo, né? Então, se eu vim para cá, eu acreditava que a gente pudesse sair, graças a Deus conseguiu sair. Não foi fácil, foi difícil, foi sofrido, né? Muitas equipes brigaram até o final, às vezes a gente vê Série B de duas, três equipes já não ter mais chance nenhuma, já com algumas rodadas de antecedência, e não foi o que aconteceu, né? Todas as equipes brigaram até o final, e ainda as equipes que estavam brigando, por exemplo, o Amazonas tinha qualidade, era um bom time, né? O Paysandu mesmo conseguiu, por mais que teve um começo muito difícil, mas teve qualidade, fez grandes jogos fora de casa contra o Criciúma e Paysandu. Então isso aí mostrou um pouco o equilíbrio do campeonato e a dificuldade que foi.
Mas graças a Deus a gente conseguiu aí na última rodada, com a vitória do Operário em cima do Ferroviário, fez com que a gente com um empate aí conseguisse a manutenção. E isso aí foi muito bom. Por exemplo, no último jogo nosso aqui em casa teve a torcida compareceu e compareceu em peso, foi o maior público do ano. Então é bom que a torcida assim resgate mais essa presença no estádio, que tenho certeza que ajuda o Botafogo, né? E as pessoas de fora olhando ver o tamanho da grandeza do Botafogo. Uhum. E apesar desse momento, né, aceitar a proposta de um clube que viveu ali um momento delicado, pensando em permanecer na Série B, você também veio de uma passagem um pouco mais apagada no Mirassol. Aí chega no Botafogo para ser essa referência mais experiente em campo e termina como um dos protagonistas dessa permanência, com gols decisivos, aquele pênalti convertido e uma liderança mesmo, né, técnica e também emocional. Olhando tudo isso, com tudo isso em mãos, como você, Léo Gamalho, avalia a sua temporada individual no clube? Eu acredito que foi uma temporada de recuperação. Eu, no início do ano, no Mirassol, eu não tive tanta sequência de jogos e depois, quando a equipe esteve na Série A, começou a jogar a Série A, o Guanais teve uma conversa comigo, né, referente à questão de a maneira que a equipe ia jogar, se eu ia encaixar ou não, e ele falou que não via muito a questão da equipe do Mirassol jogando com uma referência, né, no ataque, no meu estilo. Então esse tipo de característica ele acreditava que a equipe tinha que ser um pouco mais reativa do que o normal, né? Então isso aí eu entendi isso, né? E assim, a partir daquele momento eu fui buscar espaço, tive algumas propostas, mas aqui eu achei que casava melhor era a do Botafogo de Ribeirão Preto e eu precisava voltar a jogar. Eu vinha um tempo sem jogar, de repente as pessoas pudessem pensar, pô, será que o Léo tá bem, tá mal, como é que ele tá fisicamente? E graças a Deus eu pude mostrar que estou bem, cheguei magro, cheguei bem fisicamente, com bons números, e se for ver dos jogos que eu participei, vários, mais da metade eu joguei os 90 minutos, né? Então joguei o jogo todo, mesmo as últimas rodadas, Criciúma lá, né, os dois jogos à tarde, com muito calor, Criciúma no Heriberto Ussi, e nós aqui no último jogo contra o Avaí, eu joguei os 90 minutos, os dois jogos, e participei bem do jogo, então mostrar que estou bem, né? Então, para mim foi uma recuperação. Ano passado, no Mirassol, daí sim, já joguei muito mais, né? Tive participação na equipe que subiu e graças a Deus a gente conseguiu marcar a história no clube, mas nesse tempo, se eu ficasse no Mirassol mesmo sem jogar ou esperando uma situação ou outra para ter algum minuto, ia ser prejudicial para mim pelo tempo de inatividade. Então, acho que foi uma decisão acertada. Se tivesse caído, teria sido uma decisão errada, mas como a gente conseguiu a manutenção, teve bastante coisa para comemorar. Léo, na primeira pergunta que eu te fiz, né, sobre a motivação para aceitar a proposta de um clube que estava lutando contra o rebaixamento, você lembrou, né, que assinou o contrato durante a tarde e à noite a equipe levou uma goleada de 5-0 para o Avaí. Agora, na sua estreia com a camisa do Pantera, você marcou de cara 2 gols, né? Qual foi a sensação de ter um impacto tão imediato e dar essa resposta ao torcedor e também ao grupo de jogadores, né? Chegar fazendo gol, ganhando, foi maravilhoso. Já dá aquele impacto inicial, né? Aí também temos que colocar e ser sincero que eu vinha numa preparação muito boa no Mirassol, o Guanais, a preparação física, junto com o Rafa e a comissão técnica já tinham me dado condições boas. Eu só precisava jogar, como não ia ter espaço lá, tive espaço aqui, cheguei bem, então esse cartão de visita, digamos assim, foi bom, né? E eu consegui ter uma sequência logo no início para estar jogando direto, e isso aí era o que eu vinha buscando, né? A situação da equipe não estava muito boa, e também no quarto jogo, infelizmente, um jogador do Vila Nova, o João Vieira, o volante, acabou caindo em cima do meu joelho, e eu achei que até tinha rompido o ligamento, mas foi uma ruptura parcial do ligamento. Me recuperei muito rápido, deram até 2 meses para me recuperar, com 1 mês eu voltei. Então, assim, eu tive muita coisa assim para poder comemorar, né, os desafios e as dificuldades que foi se apresentando, a gente foi superando. O plantel aqui, trabalhador, me ajudou pra caramba desde o início, né, na recepção minha no plantel, todo mundo querendo me ajudar e me auxiliar no que for preciso. Então, isso aí ajudou bastante, e esses pontinhos aí que foi o esforço de todo mundo acabou ajudando na nossa manutenção e o objetivo principal do clube. Ainda falando sobre esse momento do Botafogo, né? Você em entrevistas
sempre destacou que o Ivan Izzo chegou num momento muito difícil e organizou o time fazendo um simples bem feito, que funcionou demais tanto para o grupo como para você individualmente. E eu queria que você destacasse o que exatamente mudou no modelo de jogo que potencializou o seu rendimento e te recolocou como um dos protagonistas nessas últimas rodadas. Pois é, eu não sei se, assim, da minha maneira de ver, se ele fez alguma questão que revolucionou o futebol. Da minha maneira que vê, ele simplesmente fez com que a gente tivesse mais motivação na nossa situação, que ele foi, digamos assim, né, como a gente vinha de alguns resultados negativos, ele, digamos, foi juntando os cacos, assim, né, tentando recuperar jogador por jogador. Alguns jogadores estavam no DM sem jogar, ele também, né, foi trazendo para o grupo. O nosso grupo foi ficando mais forte, e você sabe, né, Fernando e Tamara, que a gente só consegue bons resultados ou recuperar a confiança, né, da equipe com bons resultados, né? E isso a gente não vinha conseguindo. Então, às vezes uma atuação ou outra de algum jogador ou outro que a gente precisava, que era importante, não estava com aquela confiança devido aos maus resultados que é da equipe. E como na estreia já venceu, já foi ajudando a reerguer, reconquistar esses jogadores. Então, assim, taticamente não teve lá uma revolução, mas acho que reconquistar esses jogadores aí foi um trabalho que foi espetacular que eles fizeram, né, tanto do Ivan como o William, seu auxiliar, né, foram trazendo de volta os jogadores que tinham importância no grupo para poder estar jogando e fazer o seu melhor. Então, essa reconquista do plantel, da motivação de cada um, acho que ajudou a gente bastante nessa reta final. Agora, Léo, desde o início aqui da nossa resenha, né, a gente tem destacado que o Botafogo viveu um ano bem complicado, né, de muita instabilidade, briga contra a zona do rebaixamento, mudança de técnico, essa última rodada dramática que você já citou há pouco também. Enfim, você chegou, o time levou uma goleada, depois logo de cara estreou fazendo 2 gols, mas quando você olha para trás, qual que foi a virada de chave? Você destacaria de repente uma partida em específico que fez com que o time mudasse de ânimo, mudasse de rumo para conseguir reagir e escapar desse rebaixamento? Quando eu tento puxar assim, realmente uma virada de chave eu não sei te precisar exatamente, né? Até porque, se for falar antes do Ivan, o Alan Al, a gente estava conseguindo bons resultados, a gente chegou a ter uma boa sequência de resultados, a gente chegou a ganhar do Goiás fora de casa, a gente ganhou do América, a gente ganhou do Vila Nova em casa. Então, assim, a gente vinha de alguns bons resultados, só que depois teve uma sequência ruim, e daí ficou, né, acabaram escolhendo pela saída do Alain, e depois veio o Ivan, e a gente ficou invicto até o Criciúma. Então, assim, eu não posso precisar dizer que foi a toca do treinador ou não, porque, na minha maneira de ver, o Alain também estava tentando nos ajudar, e ele perdeu alguns jogadores que tinham importância no jogo, e isso acabou prejudicando ele. E então, assim, não, é ruim, é difícil eu te precisar, porque eu talvez poderia estar sendo injusto com o outro. Mas nessa reta final, por exemplo, o jogo do Paysandu, que foi a estreia do Ivan, e a gente ganhou, né, que era um confronto direto. Se o Paysandu nos ganha naquele jogo, o Paysandu ia sair da última colocação e ia botar nós. Então, se for ver, um resultado importante, e ajudou a gente a não cair mais, não ficar em último colocado. Se de repente a gente perdesse o Paysandu naquela situação, o Paysandu ia ter uma vida para a reta final, e a gente poderia, né, desmotivar e falar, pô, agora na reta final a gente foi cair para último, e daí não ia ter aquela força para conseguir voltar no campeonato, né? Então, tipo, tem alguns jogos chaves que a gente realmente ganhou, que foi também Amazonas em casa e Volta Redonda fora. Ainda Volta Redonda, por ser fora, ainda mais tem um peso talvez um pouco maior do que o Amazonas em casa, mas igual, se tu for ver, são os confrontos diretos que a gente conseguiu ganhar, e isso fez a diferença. Acho que talvez, se for para falar, então eu diria isso. Os confrontos diretos fez a diferença nessa reta final. Pois é. E E esse jogo por contra o falar Paysandu, um em... gol no finalzinho também, né? Quer mais Verdade. virada de chave do que isso, né? Mais emoção para o torcedor? Bom, no começo, Léo, Haja tu coração. comentou.
Haja coração. Tu comentou que para 2026 chega Cláudio Tencati. No momento em que o clube tenta, então, essa retomada, retomar a estabilidade mais uma vez, e já começa com um grande desafio, vai disputar o Paulistão, que costuma ser um estadual bem pesado. Pré-temporada começa semana que vem, como você comentou também, e eu queria saber se você já conhece o Tencati, se já teve alguma conversa com ele, e o que você espera desse trabalho do novo treinador. Pois é, eu comentei agora há pouco que assim, eu já enfrentei o Tencati muitas vezes contra, né? Eu me lembro dele como treinador de Londrina, Criciúma e vários outros clubes, né? Ele é um treinador que tem conseguido bons resultados, é um treinador longevo nos clubes que passa, fica bastante tempo, então ele deve ser um treinador muito bom de grupo, né? Porque senão um treinador que muda muito, muito rápido, não é a questão dele, então assim, deve ter um ambiente bom de trabalho. Nunca tive a oportunidade de trabalhar, mas terei o prazer agora. Espero que ele seja bem recebido tanto por mim como pelos companheiros e que a gente possa ajudar o Botafogo, né? Se for ver, começa o ano com um treinador assim, um dos mais longevos ultimamente no futebol brasileiro, que tem conseguido ficar mais tempo nos seus clubes. Então a gente espera que faça um bom trabalho. Não tive a oportunidade de ser treinado por ele, mas já fui várias vezes adversário. Que bom que agora eu vou poder estar do lado dele. Ô, Léo, vamos parar de falar de coisa difícil agora, né? A luta contra o rebaixamento. Conseguiu alcançar esse objetivo. Bola para frente agora. Vamos falar da sua especialidade, que é fazer gols. Você termina o ano, Léo Gamalho, com 90 gols, cara, na história da Série B, atrás do Zé Carlos apenas. O que representa para você estar tão próximo de se tornar o maior goleador da segunda divisão nacional? Isso vira mesmo um objetivo para você na temporada 2026? Bom, Fernando, assim, cara, eu deixo acontecer naturalmente. Na verdade, eu nunca pensei que estaria numa situação dessas, né? Eu nunca imaginei. Eu comecei a primeira Série B que eu joguei foi lá em 2011. Eu joguei pelo Barueri e não imaginava que pudesse estar numa situação dessas. O futebol, você sabe que é com altos e baixos. Algumas vezes eu tive na Série A, outros joguei fora do Brasil. E se for ver, eu não imaginei. Eu acho que até é um número considerável, assim. Então, às vezes as coisas ocorreu naturalmente e ela foi indo, e de uns anos para cá que foi falando, pô, você já tem 50, daqui a pouco, você tem 60, e são números que eu nunca parei para raciocinar, para perceber, até depois, quando via o Zé Carlos com, né, 90 e poucos gols, eu pensava, nossa, falta muito, e daqui a pouco, quando veio, eu cheguei a tá dois, tá pertinho, eu acho que eu tenho que fazer o que eu venho fazendo até agora, sabe? Por exemplo, no último jogo contra o Avaí, se for ver, né, eu poderia pensar, pô, vou jogar o jogo para mim, né, vou chutar tudo, vou fazer de tudo, não vou tocar a bola para ninguém, porque eu tenho que fazer dois gols e reclamar com um com o outro, e na verdade, né, as coisas naturalmente, se eu tiver que dar o passe para gol, assistência, vou fazer para o meu companheiro estar melhor colocado. Eu acho que o interesse do clube sempre vai estar acima do meu. E eu acho que Legal. eu fazer assim, aquilo que me trouxe até aqui, eu não posso mudar, né? Aquilo que eu sou. Então, se eu começar a mudar agora, talvez eu até me perca, né? Porque daí eu vou ser alguém que eu não sou. Então, fico feliz com essa marca, fico feliz. Se eu tivesse que parar de jogar futebol hoje, já estaria feliz, contente. É uma coisa que eu falaria com meus filhos, com amigos, familiares, e seria motivo de orgulho para mim. Agora, se eu tiver a oportunidade de continuar jogando, vou fazer o melhor, como sempre, e ajudar os clubes com aquilo que eu sei, que é fazer gol. E se for para passar, vai ser da vontade de Deus. Eu estou aqui só para jogar, fazer o melhor, e cada vez que eu entro dentro de campo, eu entro super feliz por estar ali, porque um dia, né, como vocês sabem, não é segredo para ninguém, todo atleta que está dentro de campo é porque teve um sonho para estar ali, né? Então eu realizo meu sonho cada vez que entro em campo, e é isso que eu quero continuar fazendo. Que E que legal, pô. bonito, né? Parabéns. Como a gente trocou o clima aqui, porque o Fer até comentou ali que tava pesado, né? Vamos falar de coisa boa agora. Eu perdi a conta já de quantas vezes Especialidade eu usei a dele, né? palavra difícil. Esse Série B, né? Quantas vezes a gente falou difícil, complicado, momento difícil, realmente. Mas agora, falando ainda e pegando esse gancho das coisas boas, claro, tem que destacar, porque tem uma frase quase que obrigatória na Série B que a gente vê muito nas redes sociais. Quando você menos espera, lá tá ele, Léo Gamalho, decidindo mais um jogo importante. Virou quase que um mantra, porque essa competição virou sua casa. E eu queria que você comentasse sobre isso, de certa forma, como que você enxerga
a Série B na sua trajetória? Acho que é importante, acho que ela serviu de crescimento para mim como atleta, né? Quando eu paro para pensar, eu não vou falar do nome de jogador, mas tantos jogadores assim de nome e com um currículo muito melhor que eu, jogador de seleção, ou de Ceará, há um tempo jogou a Série B e não conseguiu, encontrou dificuldades, digamos assim, sabe? Então, eu jogo aí, já joguei várias Série B, conheço bem o campeonato e assim, vou fazer 40 anos em janeiro e graças a Deus ainda consigo ter performance. Isso aí faz com que a gente deixe feliz, né? E outra, se eu estou decidindo o jogo ou não, passa muito pela equipe, né? Eu sou, muitas vezes, eu já falei em algumas outras entrevistas que eu sou reflexo da equipe, né? Eu preciso da equipe que tem a criação de jogadas para me ajudar. Eu não sou um jogador que por si só sai e produz jogadas, né? Eu ainda sou um centroavante um pouco da moda antiga. Hoje em dia esse centroavante cada vez mais sumiu um pouco do mercado, né? Então na Série B ainda é um tipo de jogador que ainda funciona bastante e se tem os jogadores no meu lado, né? Na minha volta que me ajudam a criar oportunidade de gols, eu vou estar ali ajudando. Daí, como vocês falaram, o Léo ainda está decidindo, mas a equipe ainda está decidindo, né? Porque eles me ajudam bastante, esse pessoal da volta. A gente combina jogadas durante a semana para poder, no final de semana, poder ter a criação de jogadas. E vocês sabem, é muito difícil, né, para um jogador que chega no clube conseguir se adaptar rápido. Então, às vezes eu encontrei esse problema, mas com boa amizade e conversa a gente vai tentando resolver cada um deles. Pô, Léo, logo no começo também aqui do nosso bate-papo, né, a gente te perguntou o que te motivou a aceitar a proposta do Botafogo, que era um time que estava lutando contra a zona do rebaixamento. E você, em algumas oportunidades, já declarou também que a proximidade da sua família, né, dos seus filhos, foi um fator também que te aproximou do Botafogo, te fez aceitar esse convite. Qual que é a importância de você estar mais próximo dos filhos, da família, nesse momento da sua carreira? Você falou em janeiro, completa 40 anos ainda com a possibilidade, né, de jogar em alto nível, fazendo gols, sendo decisivo, sendo importante, e como que isso te ajuda no dia a dia também? Pois é, meus filhos, assim, como minha filha tem 18 e meu filho tem 13, a Sara e o Davi, então eles têm, assim, em alguns momentos, grande influência em algumas decisões, assim. E quando eu recebi as propostas, né, antes de eu vir aqui em Botafogo, eu até conversava com eles, né, filho, filha, ó, o pai teve proposta para esse lugar e tal. Daí eles falaram, não, pai, muito longe, pai, não, não, pai, muito longe, a gente vai ficar muito tempo longe, vai ficar muito tempo longe um do outro e tal, por causa que eu não poderia tirar eles da escola, né, porque estavam em ano letivo, minha filha para se formar no terceiro ano, então um ano importante, e eles também com as amizades deles, né, então eu tive que pensar um pouco nisso, e se for ver, o Botafogo encaixou. Eu não conhecia da cidade, que por sinal é uma cidade maravilhosa, e das vezes que eu joguei aqui foi jogos difíceis, então assim, e eu joguei até contra eles aqui, era na pandemia, então estava o estádio vazio, e pude ter esse carinho do torcedor, né? O torcedor me tratou muito bem, então acho que foi uma decisão acertada. Digamos que, claro que eu orei para Deus pedindo uma direção sobre a escolha do clube ou não, mas digamos que uma porcentagem boa dela foi meus filhos que ajudaram nessa decisão. Então acho que foi uma decisão acertada, então eles têm essa parcela de, de, de importância, né, e de significado por eu ter vindo para cá. E é importante ter esse apoio, né? Porque a gente falou aqui desses momentos difíceis dentro de campo, no futebol, mas você enfrentou desafios também na sua vida pessoal, né? Alguns sustos na saúde, com a retirada de um nódulo no fígado em 2018, um câncer de pele em 2023. Você chegou a cogitar parar e mesmo assim, em 2025, está aqui rendendo em alto nível, decidindo jogos grandes, sendo referência técnica do Botafogo. Teve algum dia específico, algum momento ali que você realmente acreditou que o futebol tinha acabado para você? O que te tirou desse pensamento? Bom, assim, vou começar pelo final. O que me tirou o pensamento é que, por mais que foram notícias ruins de receber, mas havia uma saída, havia uma esperança, e graças a Deus eu me agarrei nela, e Deus pôde fazer toda essa mudança da minha mentalidade, porque assim, é,
eu já encontrei alguns desafios na minha vida, mas se eu jogar futebol sem saúde, não tem como, né? A gente, como atleta, não tem cabeça para entrar dentro de campo quando tem muito problema fora dela ou quando a gente não se sente com saúde para isso, né? Então, isso aí foi um dos motivos que fez com que eu continuasse. Mas, né, como já vocês comentaram agora há pouco, eu já falei algumas outras entrevistas, eu em vários momentos achei que era o fim. E na verdade foi só mais uma vírgula, né? Graças a Deus, porque é uma coisa que se eu tivesse parado alguns anos atrás, eu não sei, acho que eu teria perdido tantos momentos bons que eu tive depois, né, nessa questão do câncer de pele que eu tive no Vitória em 2023. Então, teve o acesso com o Mirassol, teve a manutenção aqui com o Botafogo, teve tantas coisas boas que eu vivi nesse tempo que eu não teria vivido, então graças a Deus que eu continuei jogando e esses momentos difíceis só serviu para daqui a pouco alguém tá passando também e ver, pô, o Léo conseguiu e passou por isso, ou eu chegar e dar uma palavra como já aconteceu, eu falar, cara, já passei por isso, então isso aí que tu tá passando, tu vai passar, então serviu para isso e graças a Deus que posso estar fazendo o que mais gosto e como comentei agora há pouco, se meus filhos ainda querem participar, né, de estar comigo e decidir para onde eu vou, é porque eles ainda gostam de me ver jogando e não falam assim, pai, para de jogar futebol e tudo, não é uma questão mais difícil, né, eu ainda tenho o apoio deles para mim continuar jogando. Legal demais. Legal. Agora, Uhum. Léo, você citou há pouco também, né, que chegou magro, chegou bem fisicamente ao Botafogo. Isso também te deu uma certa confiança para iniciar esse projeto no Pantera. Mas você teve um começo de ano também complicado, né? Em 2024, você participou mais ali da campanha do Mirassol, foi importante também. Em 2025, teve menos oportunidades, não entrou tanto assim em campo e chega ao Botafogo no meio da temporada, né? Com 39 para 40 anos, passando por problemas de saúde, como a gente falou agora, lesões, mudança de clube, pressão. Como é que você consegue manter essa forma física aí, tá sempre fininho, pronto para entrar em campo em alto nível, manter esse instinto de artilheiro também, não à toa tem 90 gols, é o segundo maior artilheiro da Série B, especialmente numa Série B, né, que é um campeonato tão desgastante, tão pegado quanto todo mundo sabe que é. Pergunta de milhões. Verdade. Como manter essa forma física? Depois de tudo isso. Pois é, eu acho que tem a ver com fome, sabe? Como eu ainda estou numa idade onde é um desafio para mim e de repente as pessoas pensam sempre, de repente um que outro pensa, ah, não tem mais condição, não pode mais. Então eu encaro com fome as coisas, eu encaro com determinação. Eu digo que eu ainda estou sempre em busca do meu melhor momento, da minha melhor condição física. Esse ano mesmo, de repente, com a idade que eu tô, muita gente poderia pensar que, né, poderia ser um fim para mim e os números que eu atingi são números melhores do que há 5 anos. Tanto é que eu encontrei jogadores aí como adversário e eles falaram, pô, você tá melhor do que estava lá em tal clube. E, pô, tô te vendo mais magro do que você estava em tal clube. Pô, você tá voando, sabe? Então, esse tipo de situação mostra que, não que isso seja uma recompensa, mas diz que a gente está no caminho certo, né? Porque enquanto eu tenho que quebrar alguns tabus e é desafiador estar nessa idade jogando, de repente, algumas pessoas que não conseguem ou não atingiram diz que o outro não consegue, mas eu estou aqui jogando, fazendo o meu melhor, né, não para os outros, mas para mim mesmo, mas para dizer que ainda é possível, sabe? Então, né, eu não preciso falar nada, vocês falaram várias coisas aí sobre aquilo que eu tenho atingi, mas eu faço tudo isso com a força do grupo, um plantel que me ajuda, mas que bom que ainda eu consigo ter condições de fazer o meu melhor, sabe? Eu também. Tu vê o Nenê jogando a Série A pelo Juventude aí com 43, 44 anos, isso aí quebrando vários paradigmas, né? Tá em alto nível ainda. Eu ainda vi ele jogando titular contra o Vasco em São Januário. Então, assim, esse tipo Fazendo de gol também, situações né? e atletas são.
fez gol nesse jogo, ainda fez um golaço, na verdade, deu um corte no volante do Vasco e finalizou. Então isso aí vai quebrando, sabe? É como se daqui a pouco eu, 39 anos, 40, olho para ele e falo assim, pô, o Nenê tá conseguindo, de repente eu consigo espichar um pouco mais. Daqui a pouco um olha e fala assim, é mais novo que eu e fala, pô, o Léo conseguiu, de repente consigo chegar um pouco mais. E assim, cara, nós como atletas, né, como a gente, de repente, é a única coisa que a gente sabe fazer bem. Né? Então, quanto mais poder prolongar isso, né? Porque a gente não sabe fazer muita coisa. Às vezes, se tu perguntar para um atleta aqui que seria se tu não fosse jogador, a maioria não sabe dizer o que seria, né? Então, é a nossa única profissão e às vezes quando passar daqui a 20, 30 anos a gente olhar para trás e vai falar, pô, ainda bem que eu pude espichar um pouco mais, ou daqui a pouco o sacrifício que eu fiz valeu a pena, porque colhi coisas boas, então assim, é sacrificante, mas no final vale a pena. Você sempre E se é cuidou sobre se assim, Léo? superar, né? Sempre se cuidou assim ou uma coisa que você adquiriu com a experiência também ao longo dessa jornada aí no futebol? Não, não era assim. Na verdade, minha cabeça era totalmente ao contrário. Quando eu comecei no futebol aí, com um garoto, 17, 18 anos, eu era completamente, vamos falar, irresponsável. Eu não cuidava o peso, não cuidava a forma física, não cuidava o sono, não cuidava a alimentação, tinha uma vida de atleta e, né, eu era novo e achava que de repente eu performando dentro de campo seria sempre assim, até que chegou um momento que, né, para mim resumir de certa forma, cheguei ao fundo do poço, com 20, 21 anos eu já não tinha mais nenhum clube, eu estava desempregado, não tinha mais nenhum clube, e minha esposa, que era namorada na época, estava grávida e eu estava morando na casa dos meus pais. E chega um momento que o cara fica assim, meu Deus, e agora, e agora, e aqueles clubes, pô, eu joguei aqui, joguei ali e tal. Então eu tive que aprender pela dor, sabe? Demorou bastante tempo, eu não tinha essa cabeça ainda. Depois, quando eu voltei empregado, claro que a gente vai amadurecendo, vai melhorando, mas eu tive que ir pela dor e mudar, sabe? Eu não era assim, não pensava assim desse jeito. E algumas coisas que eu acabei passando na minha vida me trouxeram para a realidade. Eu tive que mudar a maneira de agir, de pensar, e me custou caro, porque por mais que eu tivesse um começo promissor, mas como eu fiz tanta coisa que acabou me queimando, a minha retomada tem que ser maior, né? Porque daqui a pouco as pessoas dizem, pô, mas o cara era assim, era assado. Eu não acredito que ele tá melhor ou que mudou, então eu saí, fui jogar em Portugal, joguei um ano meio em Portugal, joguei 2 anos na China, e quando eu voltei em 2011 para jogar no Brasil, eu estava com 25 anos. Então, se tu for ver aí, é um hiato de uns 5 anos, uns 5, 6 anos aí que eu paguei, né, por coisas que lá no início, no começo da minha jornada, né, como atleta, eu joguei fora. Eu estava no Inter, né, eu joguei no River Plate na Argentina, depois fui para o Inter, e as coisas assim, por mais que por vezes dentro de campo andou bem, mas fora de campo eu não tinha essa mentalidade de hoje. Se eu tivesse essa mentalidade lá, né, talvez as coisas teriam sido diferentes, mas tá tudo aí, tinha que ser como foi mesmo, me trouxe aprendizado. E agora estou aqui podendo compartilhar essa experiência com vocês, compartilho com os atletas. Até alguns, às vezes, quando eu converso, nem acredita que, pô, sério que você fazia assim? Sério que você era assim? Eu falei, sério, sério, sério. Eu era assim, mas graças a Deus mudou, né? E deu tempo de recuperar, mas às vezes, e infelizmente, alguns jogadores não têm a mesma sorte, né? De poder recuperar. Às vezes começa mal, né, na carreira, descuidando dessa parte como atleta, né, com o físico e às vezes indo para a noite, para a bebida, né, e algumas coisas erradas e acaba depois não conseguindo recuperar. Graças a Deus eu consegui recuperar, mas não é sempre uma história que muito jogador pode contar, né? Então, só Pois é. agradecer a Deus, né? Só agradecer a Deus que deu tempo de recuperar e poder ainda compartilhar e ser feliz no futebol, que era o que eu queria. Pô, que depoimento legal, né, Thay? Uma lição aí pra garotada que tá surgindo agora, né? Às Eu vezes queria até quando cai essa comentar, ficha Fê, pode ser tarde, né? porque é um relato que a gente escuta muito de muitos atletas. Eu queria ter a mentalidade que eu tenho hoje quando eu estava lá nos meus 17 anos. Mas realmente é sobre se superar, querer ser melhor, querer mudar o rumo da sua carreira. E acho que você é um exemplo perfeito, Léo, de superação,
de seguir em frente, correr atrás do seu sonho. Bonito que você falou de sonho desde lá do começo e agora de novo. Tive que Pois remodelar é. toda a minha vida porque eu queria continuar naquilo, queria continuar no meu sonho. E você até agora falando que quer espichar mais, quer poder viver mais do meu sonho. Muito legal. Legal Pois demais. é, que estão deixando, né? Estão deixando eu ir, eu vou indo, né? Estão deixando eu ir, eu vou indo. Então, É isso aí. aproveitar e daqui a pouco olhar para trás e tá orgulhoso aí, tá feliz aí junto com as pessoas que né, rondaram a minha vida esse tempo todo. Imagino que passa muito rápido, né? Você agora com 39 para 40, deve olhar para trás e falar, caramba, outro dia eu tinha 17, 18 e já está chegando ao final, né? Então, quanto mais der para seguir em alto nível, fazendo gols, melhor ainda, né? Legal demais, né? E agora é hora de começar a passear pela carreira, porque a gente falava sobre esses aprendizados, as lições durante sua trajetória, mas vamos começar lá atrás, começando pela base, porque você teve passagem pelo River Plate da Argentina, e o que você aprendeu nessas experiências internacionais logo no início, que moldaram o jogador que você é hoje em dia? Pois é, eu comecei aos 12 anos no futebol, no Grêmio, joguei 5 anos e depois, nos 17, eu me transferi para o River Plate. Foi, né, a primeira experiência minha fora do Brasil. Eu joguei na Argentina, um clube gigantesco mesmo. Para quem já conhece, já foi, sabe que o tamanho do River Plate, o estádio, então, é imenso. Eu achava que os clubes, né, os estádios que eu já tinha jogado já eram grandes e quando eu fui ver lá era maior ainda. Então, daí a gente começa a ter a dimensão do clube que tá. E tive a experiência de jogar com grandes jogadores, né? Claro que é uma cidade maravilhosa, né? Uma torcida uma das mais legais assim que eu já pude acompanhar, mas tive alguns colegas de alto nível como o Falcão Garcia, o Conca, então assim, esse tipo de experiência que a gente tem, né, de estar jogando com esses grandes jogadores assim que faz com que a gente seja melhores atletas, né? Bom mesmo é que na nossa carreira a gente sempre tenha, né, o contato com esses grandes jogadores que daí a gente aprende bastante coisa. Então, se tem coisas que eu levo para mim é esse aprendizado de jogar com atletas dessa categoria que eu tive ao longo da minha carreira, assim como depois eu fui para o Inter, né, tive com o Fernandão, com o Yarley, que são jogadores, Jorge Wagner, Tinga, são jogadores que marcaram a história no internacional e são jogadores de alto nível. Então, esse tempo aí que a gente acaba pegando de aprendizado aqui, que marca pra gente, a gente leva pro resto da vida. Legal, Léo. Agora, no final do bloco anterior, né, você revelou que no início da carreira não era tão regrado, não cuidava tanto assim da sua parte física, que isso é uma coisa que você adquiriu com o tempo e tal. Por tantos clubes que você defendeu em todos esses anos aí como atleta profissional, você acabou ficando conhecido como um andarilho, né? Esse termo às vezes pode ser considerado meio pejorativo, como aquele cara que roda por muitos clubes e não para em lugar nenhum, né? Mas acho que no seu caso você conseguiu trazer uma nova realidade para esse termo andarilho, né? Porque é difícil ouvir alguém falar mal do Léo Gamalho, né? Todo mundo diz que é um cara trabalhador, que é um cara bom de grupo, que motiva muito os companheiros, que agrega muito ao grupo, enfim. O que te motiva a abraçar esses novos desafios? Como é que você se adapta tão rápido aí a essas culturas táticas, às filosofias de trabalho diferentes que você encontra ao longo da sua jornada como jogador? Pois é, Fernando, eu assim, cara, se for ver, pô, tive contato com tantos jogadores, né, tantas amizades aí que eu levo, né, nessa vida, por mais que às vezes mudar de lugar um para o outro, uma cidade para outra não é uma coisa muito legal, mas a minha família sempre foi entusiasta disso, minha esposa, meus filhos, né, sempre gostaram de estar conhecendo novos lugares, eu joguei fora também, fora do Brasil várias vezes, minha família algumas vezes pôde me acompanhar, e eu acho que isso aí tudo traz experiência de vida, aprendizado, isso aí, essas coisas aí não tem preço, sabe? E eu não vejo algo como muito negativo, não, sabe? De repente, né, para a educação dos meus filhos, ficar numa escola e isso aí seria bom.
mas meus filhos também, eles, por exemplo, já conversando algumas vezes, eles falaram, pô, pai, vamos para um lugar que tenha praia, será que vai ter praia, será que não vai ter? Então, eles nunca tiveram esse problema de estar mudando de cidade nem nada, então, para mim, nunca foi um empecilho. Eu gosto só de estar jogando num lugar onde eu sou bem quisto, onde as pessoas gostam de estar comigo, o meu trabalho, a torcida também me trata bem, e se daqui a pouco, em algum momento, tem uma situação ou outra, aqui eu não posso falar, né, questões contratuais, nem nada disso, nem questões de vida, mas assim, se eu for ver na minha carreira, sempre que eu saí de um clube para o outro, foi uma situação assim, meio lógica, né, de ser o melhor para mim naquele momento, assim, eu nunca fui um cara também, tem o lado bom e o lado ruim, né? De mudar, mas assim, não tenho muito medo de encarar realidades diferentes, sabe? Então, isso aí é uma coisa boa que eu não chego também, ou fico botando em empecilho, ou dando desculpa por eu não estar performando. Procuro fazer o melhor sempre. Agora há pouco até vocês estavam falando de eu cuidar do corpo, tudo, mas eu não me sinto exemplo, eu acho que eu simplesmente faço o mínimo, sabe? Procuro fazer o feijão com arroz, bem feito, e é o mínimo, eu acho. Tem gente que se sacrifica e faz muito mais que eu, tenho certeza disso, e acaba recebendo muito mais, né, na verdade. Mas como a gente às vezes muda bastante clube, e a minha carreira foi assim, então toda hora num clube tu tem que refazer uma história, ou fazer uma história, ou fazer as crianças pegar confiança, a torcida e as pessoas pegar confiança no meu trabalho, às vezes demora tempo, e se for ver, em alguns clubes consegui isso, e por onde eu vou, daí as pessoas me tratam bem e tudo. Então, se às vezes eu estivesse sempre num lugar, só aquele lugar, né, teria às vezes uma opinião sobre mim, ou me trataria bem. Agora, como eu já rodei por vários lugares, sempre por onde eu passo, sou bem tratado, bem recebido, e as pessoas lembram da passagem que eu tive. Então, isso aí são coisas também que é importante e sempre a gente vai levar na nossa memória. É Sair bem sempre legal, pela né? porta da frente, né? A gente Importante, né? tenta, a gente tenta, a gente tenta, né? Só quem vai dizer se eu sair pela porta da frente é se perguntar para cada uma daqueles torcedores, né? Eu, por mim, graças a Deus, todo lugar que eu saí, ou me mudei para outro lugar, assim, sempre pude sair, olhar no olho das pessoas e sair bem e tudo, nunca tive problema nenhum. E alguns lugares que eu saí, o torcedor manda mensagem com saudade de mim e tudo, então isso aí é bacana demais, isso é muito legal. E falando aí desse carinho dos torcedores, dos clubes que você passou, você foi ganhando apelidos. E alguns desses apelidos ficaram mais famosos, seja Ibra da Ilha. Eu vou pedir pro Fernando me ajudar aí com os apelidos. Samurai Tricolor, já ouvi bastante. Ibra do Léo Nordeste, Ibra, né? Léo Léo Ibra, Ibra. Qual desses Ibrahimovic do apelidos? Cerrado. Esse é bom demais. Qual dos apelidos que a gente citou aqui, ou que você ouviu na sua carreira, você carrega com mais carinho e por quê? Olha, assim, eu não tenho assim uma afeição por um apelido só, sabe? Eu não tenho, se eu falasse eu estaria mentindo, mas assim, eu levo numa boa isso, sabe? Porque é o carinho do torcedor comigo. Se fosse algo pejorativo, daí eu poderia ficar, pô, sacanagem, pô, trairagem, sabe? Mas não é, é tudo questão do torcedor, às vezes, né? O torcedor às vezes, que nem a gente joga às vezes Série B, e não tenha, o clube de repente às vezes não tem a oportunidade de trazer jogadores de renome, ou jogadores assim com histórico às vezes, né, de internacional, de seleção brasileira, Europa, então às vezes o que tem eles fazem ser europeu de repente, ou ser famoso, né, botando um apelido ou outro, O então eu pessoal é levo isso na boa, criativo. não tem problema nenhum. O pessoal é criativo. Eu joguei muito tempo no Nordeste, e no Nordeste o pessoal gosta desse tipo de brincadeira, né, e tudo. E eu levo na boa, tranquilo. Só não assino com o nome dos apelidos, né? Meu nome eu assino Léo Gamalho mesmo, mas quando o pessoal vem tirar foto, tudo, ou conversar, eu brinco com o pessoal e levo na boa. Não é algo que eu diga assim, não, não me chama disso, não tem problema nenhum. Daí seria, né, vaidade ou ego, e não é essa questão que eu levo. Eu acho que se o torcedor brinca e coloca apelido e tudo, é porque no fundo gostam da gente, então a gente leva na boa. Legal Bem demais. E a legal. gente estava falando agora há pouco, né, Tainara, sobre sair dos clubes pela porta da frente.
Eu acho que esses apelidos aí mostram que, pelo menos em boa parte deles, o Léo Gamalho saiu pela porta da frente, né? Querido no Nordeste, querido no Centro-Oeste, querido no Nordeste, um cara que nasceu no Rio Grande do Sul, tá agora em Ribeirão Preto, né, no interior de São Paulo, enfim, é um Léo nacional, né, que agrada as torcidas aí de norte a sul do país. Bacana. É Agora, que se Léo o Gamalho, torcedor não gostasse também, os apelidos não seriam tão legais, né? Nem tá podendo exatamente. falar aqui. É o que ele falou, né? Tem alguns apelidos pejorativos, né? Mas no caso dele, tenho certeza que é com carinho pelas boas lembranças que ele deixa por onde passa. Ô, Léo, a gente falou muito aqui ao longo do programa, né, que você é o cara do gol na Série B, mas não é só na Série B que você tem essa intimidade com o fundo das redes, não, né? Você tem 3 artilharias de Copa do Brasil na carreira e por clubes diferentes, né? Por Santa Cruz, por Goiás e por CRB. Qual que é o segredo para ser tão decisivo numa competição de mata-mata e difícil, né, como é a Copa do Brasil? Ah, verdade. É assim, a Copa do Brasil é um mata-mata o tempo todo, você já falou, né? Então é um jogo decisivo a cada rodada. E assim, para mim é um motivo de muita alegria, de orgulho, né? Eu sou, se eu não me engano, só eu e o Gabigol somos somos os dois jogadores que têm 3 artilharia, mas nenhum conseguiu eu atingi a marca de estar entre os 10 maiores artilheiros, né? Passei ali, tu vê, Evair, Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano ou tá empatado, eu passei por um, tô ali perto de Dodô, esses grandes jogadores assim do nosso futebol brasileiro, para mim é uma alegria muito grande. De repente, daí os caras falam, pô, o Léo só faz gol na Série B, mas daí eu falo, penso, né, mas também na Copa do Brasil tem uns golzinhos aí, né? Então, é importante, assim, Fernando e Tainara, cada jogo procurar fazer o melhor e fazer o melhor que pode fazer e pronto, sabe? Não escolher adversário, não escolher campeonato, procurar fazer o melhor a cada momento. Nossos jogadores a gente vive de números, né? E na minha posição é mais ainda, né? Chegando no final da temporada, todo mundo quer saber quantos jogos jogou, quantos gols fez, se deu assistência, né? Quantos minutos jogou. Então é sempre importante cada jogo que eu jogo, ou que o jogador joga, né? A gente encara dessa forma para poder conseguir, né? Daqui a pouco tá em questões em clubes melhores, cada vez melhor e em divisão maiores. Eu acho que nós, como atletas, a gente tem que sempre buscar isso, a melhora para si, para sua família, e graças a Deus atingir esses números aí que o Fernando comentou. Eu vou puxar esse gancho aí do segredo, porque a gente pensa em Série B, e claro, você tem títulos, conquistou o título com Vitória, 3 acessos, Curitiba e Mirassol também. Qual que é a mágica de conseguir continuar sendo um talismã também decisivo em jogos importantes e em campanhas de acesso, não só nesses jogos de mata-mata, mas também sempre ser muito regular numa Série B, porque Série B também é sempre muito difícil. Pois é, Tainara, eu não penso, sabe? Assim, claro que eu penso todo jogo fazer gol, né? Mas antes de um jogo fica aquela ansiedade de será que hoje eu vou marcar? Será que não vou marcar? Sabe? E às vezes um jogador chega e outro fala assim: pô, hoje você vai fazer dois, hoje você vai fazer não sei o quê. E o cara fica, pô, eu vou ter que fazer dois então, porque ele falou que eu vou fazer dois, sabe? E eu tenho que, né, mesmo com a minha idade avançada, às vezes a gente fica, né, assim, às vezes nervoso, ansioso com o jogo. E eu acho que tudo isso é bom, é normal, porque é o que te faz se sentir vivo, sabe? De tu tá indo para dentro do campo e tu não tá relaxado. Tu poder chegar e saber que tu tem que ainda demonstrar, tu ainda tem que pegar e encarar o jogo de maneira séria, né? Às vezes, de repente, o cara jogou tantos jogos assim e já não encara as coisas da mesma maneira, então a performance também não é a mesma coisa, sabe? Então, esse tipo de coisa ainda mexe comigo, né? Eu tenho ainda a questão da competição latente dentro de mim, né? No meu dia a dia, no meu trabalho, eu sou competitivo. Quando vou fazer finalização, eu sempre quero estar entre os jogadores que mais fez gol, ou nos joguinhos, no time que ganha, sabe? Senão depois também o pessoal fica me zoando muito, então é bom se a gente estar sempre ganhando. Para você ver, é tão importante a gente ganhar nos jogos que até nos treinos a gente precisa ser vencedor para o pessoal não ficar zoando, né? Então, esse tipo de situação eu acho que
são coisas importantes no atleta, então acho que está respondida aí a pergunta da maneira que eu vejo, né? Legal. Ô, Léo, naquela pergunta que a gente te fez, né, sobre se cuidar ao longo da carreira e tal, você até em certo momento da sua resposta disse que às vezes conversando com alguns jogadores mais jovens, eles te perguntam, né, caramba, mas você era assim, você fazia desse jeito e tal. Queria saber no vestiário, como é que é o Léo Gamalho, qual que é seu papel com esses atletas mais jovens, né? Você citou também sua filha mais velha, né, tem 18 anos, não é isso? Sim, tem, Você joga com atletas da mesma idade da sua filha ou até às vezes mais novos do que ela, né? Então, qual que é seu papel com essa verdade. garotada? Você se vê como um mentor desses jovens jogadores que passam ali, atuam ao seu lado nos times, enfim. E o que que você mais tenta passar para essa nova geração? E só para completar a pergunta também, qual é a grande diferença que você, como jogador, vê dessa geração atual para aquela geração de quando o Léo Gamalho tinha 17, 18 anos também? Tá bom, se eu esquecer de responder alguma, depois você me lembra, tá? É, sim, eu não me vejo como um mentor, eu não me vejo como exemplo, sabe? Eu acho que eu sou um cara cheio de defeitos, falhas, como atleta, como pessoa. Então, assim, eu não vejo que eu sou referência. Talvez um que outra pode até me ver como referência, até pode, né, usar com um exemplo em alguma situação ou outra, mas Léo, eu não me vejo. Eu acho que não tem nada mais que eu possa falar para um jogador, eu posso dizer que não seja por minhas atitudes no dia a dia, sabe? Eu acho que eu poderia falar e falar muito bem, e daqui a pouco ser um cara nossa, como ele se expressa bem e tudo, mas acho que não teria expressão nenhuma melhor do que se for o meu dia a dia, a maneira que eu trabalho, como é que eu sou como pessoa, né, nas pequenas coisas. Eu acho que eu poderia falar muito, mas daqui a pouco não ter atitude. Eu prefiro manter normal, fazendo o que eu faço. Eu, quando, né, chego num clube, eu sou super tímido, no início eu fico mais calado, fico na minha, de repente um que outro começa a pensar, pô, o cara é fechadão, o cara é tal. Mas não, eu sou um cara que vou me soltando aos poucos, vou pegando confiança aos poucos com as pessoas, com os jogadores, depois, né, acaba entrando nas brincadeiras, nas conversas, e a gente acaba depois, né, as pessoas conhecendo eu um pouco melhor. Então, se for ver, eu não sou um jogador assim que saio dando conselho ou palpite ou falando por tudo, eu acho que eu sou um cara até meio caladão, se de repente um jogador que outro perguntar como é que é o Léo? Não, o Léo é mais na dele e tal, tranquilo, mas daqui a pouco ele faz uma observação ou outra, uma colocação. Mas quando eu estou no meu treino, né, se tem alguma coisa que eu vejo de um garoto mais novo, né, alguma situação que eu já passei por aquilo, eu chego, encosto e falo, pô, já passei por isso e tal, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas não sou um cara que sou o tempo todo dessa maneira, é muito pontual, né, a maneira de agir. Eu cuido mais com o meu tipo de atitude no dia a dia, sabe, Fernando? Qual que é a outra pergunta que você me fez? Eu sabia que eu ia esquecer. Qual que é a grande diferença que você observa dessa geração hoje de jovens jogadores para Isso. a geração de quando você tinha esses 17, 18 anos também? Eu enxergo assim, Fernando, que eu acho que a minha geração encarava o futebol como a única saída de mudar a vida, sabe? E eu vejo hoje que muitos garotos que começam no futebol não encaram dessa mesma forma, sabe? Talvez quando eu comecei no futebol, os jogadores mais antigos pensavam assim, o Léo não encara o futebol dessa maneira, né? Porque, Uhum. pô, quando era eu, Tá no sempre tempo do Léo, falando. nossa, então eu acho que está sempre assim, que é a questão da geração, né? Uma geração para outra, sempre de repente bate aquele saudosismo, né? Mas se for ver, eu acho que no meu tempo se tinha mais dificuldade, era muito mais difícil a chuteira, a qualidade dos gramados, tudo, e a gente tinha que superar isso tudo com muita determinação, muita vontade, e era assim, tipo, eu tinha que querer bastante, né? O jogador tinha que querer bastante. E mais passado do meu tempo ainda era mais ainda, né? Os mais antigos. E quando eu vejo essa geração, às vezes já tem um campo de treino que a maioria é bom, um vestiário muito bom, uma academia muito boa, um material, uma chuteira fantástica já, a maioria já só profissional com as melhores chuteiras,
E às vezes a gente vê reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando de outras coisas, e eu paro e penso, pô, se soubesse no meu tempo, né, quando a gente começou, né, às vezes aqui eu acabo o treino, tem proteína disso, tem daquilo, tem nutricionista, já sobe, tem a comida, tudo prontinho, tudo preparado, chega no vestiário, já tá tudo pronto, não, pô, e eu já peguei, para ver, na China eu levava minha roupa para casa, tinha que lavar, porque não tinha roupeiro, não tinha lavanderia, esse tipo de coisa, e agora a gente vê, os meninos têm tudo, e às vezes está reclamando, sabe? Eu acho que tem um pouco um pouco não, é uma diferença bem grande, na verdade, né? Por mais que eu comecei no futebol já faz um tempo, né? Já são, sei lá, 15, 20 anos que eu estou assim, mas dá para ver uma diferença muito grande, né? A questão como encara os desafios, as dificuldades. No meu tempo encarava como é o normal, e agora qualquer desafio, às vezes a gente vê reclamação e vê os jogadores, por vezes, não conseguir superar, não conseguir passar por isso, sabe? Encontra dificuldade de superar as adversidades, sabe? Eu vejo essa diferença em alguns momentos. Por um lado é bom, né, ver essa evolução, que as coisas estão ficando mais fáceis, mas a mentalidade também acaba se perdendo, né? Muita gente acaba não dando o valor que vocês davam lá atrás. A gente vê muito isso, principalmente quando tem esse choque de geração, né? E Léo, fazendo um balanço aí da sua trajetória, eu queria que tu falasse agora, pensando assim em todos os jogos, os mais importantes, o gol que, na sua opinião, você analisando, foi o gol mais importante da sua carreira ou o gol mais bonito, aquele que mais te marcou e por quê? Olha, o gol que eu acho que foi o mais importante para mim na minha carreira foi jogando pelo Asa de Arapiraca. A gente estava numa semifinal da Copa do Nordeste em 2013, lá no Castelão, e a gente jogou o primeiro jogo em Arapiraca, e a gente tinha perdido, não, eu não me lembro exatamente o resultado, mas a gente precisava ganhar o jogo no jogo da volta, lá no Castelão. E já estava no final do jogo, no segundo tempo, e a gente cobrou, o Osmar, lateral direito, cobrou escanteio, eu fiz o gol de cabeça e a gente ganhou aquele jogo por 1-0. E foi o primeiro gol que era logo na inauguração do Castelão para a Copa do Mundo, né, de 2014, e eu fiz o gol e a gente classificou aquele jogo de 1-0, sabe? Então ali digamos assim, eu meio que renasci de volta para o futebol, porque depois daquele jogo o Ceará pagou minha multa rescisória por causa de Arapiraca, eu fui para o Ceará, daí depois do Ceará fui para Santa Cruz, depois de Santa Cruz fui para o Bahia e assim foi, sabe? Então ali eu acho que foi o gol mais importante, foi uma mudança de chave. Eu estava num clube que é considerado um clube, né? Estava na Série B, mas era um clube que precisava se consolidar ainda no cenário no futebol brasileiro, até mesmo na Série B. E eu saí dali, fui para o Ceará. Então, tipo, a gente foi finalista da Copa do Nordeste, fez um grande campeonato, né? O Asa de Arapiraca me deu a oportunidade de estar aparecendo para o futebol. Então, assim, eu acredito que ali tenha sido, assim, se fosse para me falar qual o gol mais importante, que foi aquele gol mais importante, porque me deu a oportunidade de ficar mais conhecido e depois estar subindo de clube, de um clube para o outro, assim, mais rápido e cada vez, assim, clubes mais competitivos, né? Então, aquele gol eu marco com recordação, né? O Castelão estava com quase 60 mil pessoas, então o Asa é um clube considerado, né, pequeno lá no Nordeste, mas é um clube forte, que estava muito forte naquela época, mas conseguiu eliminar o Ceará no Castelão. Aquilo foi um marco tanto para o clube, né, para a cidade, como para mim. Isso foi Legal. o mais importante. Tem algum mais bonito também que você queria citar? Bom, bonito, cara, pelo Criciúma, eu fiz um gol muito bonito contra o Guarani, de fora da área, né? Teve um pelo Bahia, que eu fiz contra o Feirense, no Campeonato Baiano, de fora da área também, foi um gol muito bonito. Esses aí, porque eu não sou um jogador que chuta muito de fora da área, então esses que é de fora da área, assim, eu guardo com mais recordação. São dois gols, assim, que eu me lembro que foram dois golaços, assim, por assim dizer. Então, esses aí, se eu tivesse que citar, citaria esses dois. Legal. Ô, Léo, a gente falou bastante aqui ao longo do programa, né, da importância que você tem para o grupo, de repente de como você lida com os mais jovens, enfim. Agora a gente queria saber do seu
lado humano, né? Se tem alguma pessoa fora da sua família, né? Você já citou a importância da esposa, dos filhos também que te ajudam, inclusive na tomada de decisões, né? Ir para um clube ou ir para o outro, enfim. Mas alguém fora da sua família, aí do meio do futebol, pode ser um técnico, um médico, enfim, um companheiro de equipe que você já teve, um amigo que você fez no futebol, que foi crucial aí para a sua carreira ou nos momentos aí de superação que você gostaria de destacar e de lembrar aqui no nossa resenha? Pois é, Fernando, eu sou um cara muito assim, eu sou muito reservado, por mais que eu possa ter vários amigos, mas amigos íntimos a gente normalmente, eu não tenho muitos, né? Então, quando eu enfrento algumas dificuldades, algumas coisas, eu às vezes eu guardo mais para mim, sabe? O que eu faço mesmo, e se for ver quem é que é o meu melhor amigo, ou conselheiro, ou mentor nesses momentos, é realmente Jesus Cristo, né? Eu coloco em oração tudo, qualquer dificuldade que tenho, qualquer decisão importante que eu venha tomar, eu coloco em coração, me ajoelho, oro, coloco para Deus e fico esperando uma resposta, né? Alguma coisa que venha no meu coração, que confirme aquilo que eu estou passando, né? Que tipo de postura eu devo tomar, que tipo de atitude eu devo tomar. Então, se for ver, o meu melhor amigo realmente é Jesus Cristo, é onde eu coloco tudo aos pés dele, na vontade dele, e eu tento ir conforme a vontade de Deus para minha vida. Então, o melhor conselho que eu tomo é colocar tudo em oração e esperar a resposta de Deus. Legal, legal. E a gente começou essa resenha, esse bate-papo falando de futuro, e acho que é legal terminar assim também, porque 39 anos, claro, ainda muito focado dentro das quatro linhas, tem muita lenha para queimar no futebol ainda, como você mesmo disse, mas depois do término da Série B, você participou dos cursos de formação para treinador, para obter as licenças da CBF. Você se descreveu assim, e muita gente que convive contigo também diz que você é um cara mais observador, mais quieto, mas que entende muito o jogo e se expressa muito bem também. O que te motivou a buscar essa formação agora? E eu queria saber se é um plano real pós-carreira. O futuro de Léo Gamalho será como treinador? Pois é. Tainara, assim, hoje, Léo, não é uma coisa assim, cara, eu quero muito ser treinador, sabe? Não é uma coisa que eu ainda tenho a cabeça de jogador, e eu acho que não seria bom eu ainda, como atleta, já ser um treinador, sabe? Porque daí, daqui a pouco, eu poderia ser uma dor de cabeça para a comissão técnica, e eu poderia ser aquele cara palpitando, sabe? Ah, palpite daqui, dali, falando. Não, não. Como eu jogo bola, eu sou jogador de futebol, sabe? Não, não, não fico intervindo em treino nenhum, em formação nenhuma, não fico chegando pro treinador, pô, professor, será que essa formação é assim? Ou será que jogador. Não, não, eu sou jogador, sabe? E enquanto eu jogo bola, eu prefiro me manter dessa maneira, porque a comissão técnica ou as pessoas do clube precisam do Léo como jogador, não é o Léo como treinador, sabe? Mas vou me especializando, me aprendo. Eu acho que até eu como jogador é melhor ainda, porque eu consigo entender como é que um treinador pensa, como é que ele age, sabe? Por que toma alguma decisão ou outra, que às vezes eu como atleta não consigo enxergar, mas eu consigo ver o lado do treinador, eu consigo ver mais vezes, sabe? E até eu como jogador dentro de campo, eu consigo entender aquilo que eu preciso em algum momento ou outro, mudar minha atitude, porque de repente o jogo precisa. Então, por mais que eu esteja fazendo um curso de treinador, eu estou na licença A na CBF, eu acho que eu estou evoluindo como jogador também, sabe? Eu acho que eu estou evoluindo como jogador. Eu também fiz a da executiva, eu também já consegui receber o diploma como executivo da CBF, e eu acho que isso aí tudo tem melhorado a minha observação como atleta. Mesmo quando eu estou dentro do clube, eu consigo ver, de repente, o que eu fazer diferente, mas guardo para mim, não exponho nada disso, porque eu acho que é preciso no clube ter esse ambiente de liberdade, cada um podendo trabalhar da sua maneira, sabe? Mas eu estou me especializando, e depois vou ver se de repente eu continuo no futebol, se continuo como empresário, como executivo, como treinadora. A verdade é que esse aprendizado que eu estou recebendo não vou jogar fora, vou levar para a minha vida, e isso tanto se eu for um treinador, é bom eu também
veja a maneira que um executivo pensa, e se eu ser um executivo, eu também vejo a maneira que um treinador pensa, né? Eu consigo avaliar melhor o trabalho eu tendo uma licença e sabendo aquilo que ele passa. Então, eu acho que esses aprendizados, tudo que eu estou levando, vai ser bom para mim, não importa a profissão que eu siga, se é como executivo, como empresário ou como treinador. Legal demais esse bate-papo aí com o Léo Gamalho. Tem mais alguma pergunta aí para ele, Tainara? Só agradecer, muito obrigada pelo bate-papo. Eu falei lá no começo que ia ter muita história boa para contar e, cara, sensacional pela abertura, por dividir tanta coisa com a gente. E, Léo, que venha mais uma grande pré-temporada, 2026 ainda melhor, você que está se dedicando tanto, quer espichar essa carreira, que você consiga com toda essa dedicação, claro. E valeu demais pela parceria, Fer. Seguimos juntos, te espero na próxima. É isso. Léo, obrigado demais. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente desse bate-papo aqui, como a Tainara destacou muito bem. Um bate-papo franco, né? Você relembrando aí passagens da sua carreira, de coração aberto, contando suas histórias aqui para esse monte de torcedores que te admiram demais, né? E para fechar, você quer mandar um recado aí para a torcida do Pantera, para essas muitas outras torcidas que têm saudade dos gols do Léo Gamalho, para a gente fechar aqui em grande estilo nossa resenha dessa semana, Léo? Bom, eu vou fazer que nem vocês, só agradecer a recepção muito respeitosa e carinhosa de vocês, né? Você, Fernando, Tainara, né? Se a entrevista vocês consideraram que foi boa e foi legal, foi porque vocês também me deixaram à vontade para poder estar falando várias coisas que de repente nem sempre a gente acaba falando numa coletiva ou outra, mas desejo sucesso para vocês, que esse trabalho de vocês acabe melhorando e cada vez mais e consiga cada vez mais conseguir o sucesso que vocês merecem. Obrigado pelo convite, pela lembrança e agradecer pelo torcedor. Espero que 2026 seja um ano abençoado, melhor que o 25 e que todo o carinho do torcedor que tem por mim, tanto por esse clube, né, no Botafogo, quanto nos outros clubes, que eu possa devolver sendo receptivo toda vez que encontrar um torcedor na rua e dentro de campo que eu possa, se for da vontade de Deus, levar, retribuir o carinho do torcedor que tem comigo, com boas atuações e ajudando o Pantera a conseguir cada vez melhores resultados. Só tenho a agradecer, assim como vocês agradeceram, eu também agradeço esse bate-papo. Foi muito bacana, muito legal. Que Deus abençoe vocês e sucesso na carreira. Valeu demais, Léo Gamalho. Um grande abraço para você. Sucesso aí nesse restante, né, da sua carreira. Tá acabando, né? Mas como a gente falou ao longo do programa, tem lenha ainda para queimar. Você é um cara que mostrou aqui ao longo desse bate-papo que é humilde, né? Não gosta de puxar muita sardinha pro seu lado, mas eu vou falar então que 2026 venha com esse recorde aí de gols na Série B do Campeonato Brasileiro que você merece, cara. Brigadão, um grande abraço para você. Curta aí o descanso, as férias, porque logo logo a temporada 2026 está começando. Um abraço, obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal, abração. É isso, Tainara, bom demais, né? Bater papo com quem gosta de falar, com quem fala bem, com quem tem história para contar, como foi o Léo Gamalho. A gente vai encerrando então a nossa resenha dessa semana. A gente convida a você que está nos assistindo pela TV. Esse bate-papo também vai para o YouTube. Então fica lá, você pode acessar o YouTube da Sportnet, compartilhar o link para a galera, para todo mundo assistir, conhecer um pouquinho mais do Léo Gamalho, hoje atacante do Botafogo de Ribeirão Preto, mas com passagens por inúmeros clubes aí no cenário do futebol brasileiro, segundo maior artilheiro da história da Série B, 3 vezes artilheiro de Copa do Brasil e, como eu disse, com muita história para contar. Espero que vocês tenham gostado também. Na próxima semana tem mais nossa resenha com outra personalidade do futebol aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.